E aí, meu amigo, tudo bem? Vamos estudar mais um pouquinho os pronomes, tá? Nós precisamos agora dar conta das categorias pronominais até o fim, beleza? Então, o que a gente vai estudar agora? Pronome relativo. Eu vou explicar para você quais são, como eles funcionam e vou falar sobre a importância deles dentro de uma prova. Coloque lá, você está com o material, então, pronome relativo. Olha, você sabe por que ele recebe esse nome, pronome relativo? Porque ele promove uma relação. O que eu quero dizer com isso? Com ele promover uma relação, ele estabelece conexões dentro de uma sentença. Que tipo de relação ele estabelece? Vamos aprender aqui, ó. Ele estabelece a relação entre, olha só, primeiro elemento, substantivo e verbo. Segundo lugar, estabelece uma relação entre pronome e verbo. Ele pode estabelecer uma relação entre substantivo e substantivo, e ele também pode promover uma relação entre um pronome e um substantivo. Por que eu explico isso aqui? Porque é para você saber quem é que você vai encontrar em volta do pronome relativo. Quem é que vai estar ali povoando o pronome relativo, né? Quando ele estiver ali pertinho, o que ele vai estar fazendo? Então, o que eu quero que você entenda é quem é que pode estar ali, tá? Fica mais fácil de encontrar o pronome relativo. E ele serve especificamente para relacionar essas palavras. Quais são os pronomes relativos da nossa língua? Então nós temos ali, ó, que, você tem o qual, depois tem a palavra quem, temos a palavra quanto, depois temos a palavra onde e, para encerrar, temos aqui a palavra cujo. Beleza? Primeiramente, eu vou explicar como é que eles funcionam, certo? O que é que você precisa saber sobre cada um deles. Depois eu vou colocar as frases de exemplo, analisando exatamente aquilo que está ali no material. A palavra que é um pronome neutro, ou seja, ele não faz concordância, ele não estabelece concordância. Então ele é meio que um coringa. Você pode usar em praticamente qualquer situação. A parte legal é que você identifica que a palavra que vai ser um pronome relativo mais facilmente quando você puder trocar por o qual ou a qual. Quando puder fazer essa troca, beleza, você já sabe que é um pronome relativo. Ele é empregado para retomar pessoas numa frase, coisas, e você ainda pode empregar para retomar lugares. De tão neutro que ele é um coringa mesmo. Já essa forma, o qual, para você saber, esse o que está aqui é um artigo e esse qual é o pronome. Ele é variável. O que significa? Significa dizer que eu posso dizer o qual, a qual, os quais, as quais. E ele também serve para retomar pessoas, também retoma coisas e também retoma lugares. Beleza? A palavra quem é um pouco mais cheia de frescura. Por quê? Porque ela só pode ser empregada para retomar pessoas. Se você empregar a palavra quem para retomar qualquer outro elemento que não uma pessoa, você cometeu um equívoco. A palavra quanto só pode ser empregada como pronome relativo se o antecedente dela, se o referente for um pronome demonstrativo ou se o referente for um pronome indefinido. Senão, você não vai ter como pronome relativo. A palavra onde, essa aqui é campeã de aparecer em provas, só pode ser empregada quando for para retomar lugares. Quando for para retomar o lugar em uma sentença, tá bom? Agora, vamos entender aqui. Além disso, eu tenho que entender que se eu quiser fazer uma substituição, caso eu não possa empregar a palavra onde, ou caso eu queira substituí-la numa frase, eu terei que substituir por em que ou pelas formas
no qual e na qual. Beleza? Substitui por essas formas. A palavra cujo, essa aqui é muito interessante, ela possui mais especificações. Em primeiro lugar, a palavra cujo é uma palavra que apresenta uma ideia de posse, como se dentro dessa palavra nós tivéssemos ali a palavra de, a preposição de, operando ali, tá? Criando uma relação de posse. Outra coisa, a palavra cujo não é uma palavra facilmente permutável. Você não pode simplesmente tirar a palavra cujo de uma frase e colocar outra palavra e achar que a correção gramatical vai ser preservada ou o sentido original. Então presta atenção, ou vai prejudicar a correção da frase ou vai alterar o sentido. É por isso que eu falo para os alunos, não troque seu cujo por nada. Se trocar, ou vai prejudicar a correção gramatical ou vai mudar a sentença. Tem que analisar isso, beleza? Outra coisa interessante, a palavra cujo não pode receber um artigo depois dela. Eu não posso dizer cujo o, eu não posso dizer cuja a, porque aí a frase fica incorreta, tá? Então pense comigo nesse caso. Anote a frase que muda a sua vida. Não enfie artigo no cujo. Não enfie artigo no cujo. Então, aí nós já sabemos precisamente quando é que a gente pode e quando é que a gente não pode usar a palavra cujo. Eu vou colocar algumas frases para eu mostrar como é que esses pronomes estão funcionando ali. Beleza? Então agora, você tem cada pronomezinho, já anotou as características fundamentais. O que eu vou fazer é mostrar como esses pronomes podem funcionar na composição do sentido, tá? Na formatação aqui, para tudo ficar bem fácil, bem tranquilo, bem simples de entender. Então, você venha comigo aqui, ó, para pegar frase por frase. A primeira, o material de que preciso está aqui. O material... O material de que preciso está aqui. Muito bem. Veja só, nesta frase, a palavra que é o nosso pronome relativo. O que essa palavra está fazendo? Ela está, como se trata de um pronome, você bem sabe, retomando um elemento. Que elemento ela está retomando? Ela está retomando a palavra material. Porque é como se eu dissesse, eu preciso do material. A palavra que retoma o substantivo material. Certo? Então, só por isso eu já poderia saber que é um pronome relativo. Se você quiser fazer a troca por do qual, o material do qual eu preciso está aqui. Tá ótimo. Agora, há uma coisa importante que a banca costuma cobrar. De onde veio esse de? Esse de é proveniente do verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Por causa da regência do verbo, essa preposição aparece aqui de maneira mais evidente. E nós somos obrigados a entender que a sua presença é necessária. Quer dizer que se eu removesse, escrevesse o material que eu preciso está aqui, a frase ficaria errada do ponto de vista da correção gramatical. Beleza? Então, muito cuidado, porque aqui, galera, se não tomar cuidado, erra e erra pra valer. Erra pra valer, depois não há como voltar atrás. Beleza? Então, você percebeu aqui, a banca vai te perguntar se isso é um pronome relativo, como é que você reconhece, eu já te passei a informação, e se essa palavrinha de pode ser empregada aqui. Vamos adiante? Olha lá, a palavra, a expressão o qual, olha a frase que eu coloquei. Eis a mãe do menino, eis a mãe do menino, a qual passou a noite comigo. Na frase que eu acabei de escrever, o pronome relativo está retomando qual núcleo anterior? Está retomando a palavra mãe.
E por que eu empreguei a qual? Porque eu quis especificar o gênero da palavra para não criar ambiguidade. Porque, concorde comigo, que se eu dissesse eis a mãe do menino e trocasse pelo que passou a noite comigo, daria a impressão de que quem passou a noite comigo foi o menino. E não é a mãe. Então, nesse caso, é preciso substituir o pronome pela forma a qual para garantir o sentido da frase e, evidentemente, a correção gramatical. Ficou claro? Beleza? Então, aqui matamos o segundo pronome. Vamos observar com a palavra quem. Olha só. A pessoa a quem fiz referência. A pessoa a quem fiz referência é Joana. Muito bem? Nesse caso, em a pessoa a quem fiz referência é Joana, a palavra quem foi empregada na frase para retomar a palavra pessoa. Tranquilo? Veja só que coisa interessante agora. A palavra a que está aqui, a preposiçãozinha, veio de onde? Veio da palavra referência, porque quem faz referência a alguém. Se você observar bem, nós temos a palavra quem retomando a noção de pessoa, tranquilo? E a palavra referência jogando a preposição para cá. Fácil, não é? Muito bem. Pablo, eu poderia tirar daqui a palavra quem e colocar a palavra que? A pessoa a que fiz referência? Poderia. A diferença é que você usaria uma palavra mais neutra. A palavra quem é específica para retomar noções de pessoa. A palavra que é um pouco mais neutra. Não prejudicaria a correção gramatical, certo? Próximo caso. A palavra quanto. Olha só. Ele fez tudo quanto pôde. Beleza? Ele fez tudo quanto pôde. A palavra quanto aqui é o nosso pronome relativo. Por que ela é o pronome relativo, professor? Ora, porque ela está retomando a palavra tudo. A palavra tudo é um pronome indefinido, então isso garante que nós temos aqui um pronome relativo. Joia? Garante que nós temos o pronome relativo ali na frase sem grande dificuldade. Tá curtindo? Eu sei que você está curtindo. Vamos dar uma olhada agora no caso da palavra onde. Veja só essa frase. O país onde ocorreu o evento está em crise. O país onde ocorreu o evento está em crise. Ótimo. Nessa frase, o que é que nós temos? A palavra onde, empregada aqui na sentença, e essa palavra está indicando o quê? Está indicando lugar, porque ela está retomando a palavra país. O país onde ocorreu o evento. O evento ocorreu em algum lugar. Se eu fosse trocar esse onde, eu trocaria por em que, o país em que ocorreu o evento, ou o país no qual ocorreu o evento. Estaria tudo certo, manteria a correção gramatical sem problemas. Agora eu vou mostrar uma frase com a palavra cujo e você vai se surpreender como é interessante usar essa forma. Fica assim, ó. A menina cuja bolsa foi roubada, a menina cuja bolsa foi roubada acabou de chegar. Beleza? O que é que você precisa saber? Ó, presta muita atenção. Eu estou ligando por meio da palavra cuja, eu estou ligando a palavra menina à palavra bolsa. Você percebeu? Retoma aquele elemento, conecta com outro elemento, joia, não é? Agora olha o que acontece. A palavra menina não é um substantivo? É. A palavra bolsa não é outro substantivo? Perfeito. Então o que é que nós temos aqui? Dois substantivos. Quer dizer que a palavra cuja está associando dois substantivos. Pablo, você tinha dito que ia dar uma noção de posse.
Exato. Então olha o esquema que eu vou te ensinar. Coloca a palavra de em cima da palavra cuja aqui, beleza? E agora olha que interessante. Eu digo a menina cuja bolsa, mas para eu entender o sentido, eu faço esse caminho. Começo aqui nesse substantivo, venho para cá e pego a preposição de, trago até aqui e conecto com o a. Então fica a menina cuja bolsa, bolsa de, mais a bolsa da menina. Essa relação de posse que eu quero que você entenda. O homem cujo carro, carro do homem. A pessoa cuja saúde, saúde da pessoa. É sempre essa relação. Agora, o mais importante, como é que eu sei que vai ficar cujo, cuja, cujos, cujas? Sempre esta palavra, cujo, cuja, o pronome vai sempre concordar com o substantivo posterior. A menina cuja bolsa, a menina cujo carro, a menina cuja mãe, cujo pai, sempre concorda com a palavra posterior. É esse o ensinamento que nós precisamos ter aqui. Pronome relativo sempre aparece em provas, tá? Talvez seja um dos conteúdos mais incidentes dentro de língua portuguesa. Então tem que estudar até sair sangue dos olhos. Agora eu vou falar para você. Próximo conteúdo que está aqui, ainda no terreno dos pronomes, o conteúdo de pronomes indefinidos, tá? Eu vou colocar aqui algumas informações. Existe uma tabela no seu material, que é a tabelinha que você vai ler, tá? Você vai acompanhar no seu materialzinho. E eu quero que você entenda o emprego dessas formas. Vamos colocar aqui, ó. É o pronome, ó, indefinido. Por que ele se chama indefinido, professor? Por causa da natureza dele. A natureza dele é para indefinir o referente, tá? Ele é empregado para indefinir o referente, esvaziar semanticamente esse elemento, tá? Então, se você pensar comigo, existem vários pronomes indefinidos. Tem uma lista ali, tá? Exemplos. Eu pego ali a palavra algum, depois nenhum, depois outro, aí outrem, coloco lá a palavra qualquer, colocamos todo, depois tudo, depois nada, enfim, diversas palavras. Aí o que você tem que saber? Algumas possuem plural, são variáveis, outras não. O significado delas, por exemplo, a palavra algum tem plural, alguns. A palavra nenhum também tem plural, nenhuns. Não vi nenhuns objetos aqui. Certíssimo! Nossa, Pablo, parece estranho. Parece estranho, mas está certo. Outro. Utiliza para indicar outro elemento. Outrem, sempre associado à pessoa. Pablo, mas isso aí não é do outrem bom? Nada a ver, cara. Nada a ver! Tá? Esse outrem que está aqui é para indicar outra pessoa. Qualquer, a única palavra dentro da língua portuguesa que faz plural no meio. Você fala qualquer, quaisquer, tá? É o único vocábulo do português que faz plural no meio, o resto faz plural no fim, tá? Então aqui nós temos esses vocábulos. Como é que isso cai na prova, professor? Primeiro, nas questões de crase, porque você tem que saber o que é um pronome indefinido para as questões de crase. Segundo lugar, na mudança de sentido. Em algumas circunstâncias, mudar a posição de um pronome indefinido numa frase pode gerar uma drástica alteração no sentido. Pegue aqui, por exemplo, essa forma. Alguma pessoa em contraste com a forma pessoa alguma. Se eu disser para você, alguma pessoa passou por aqui, quer dizer que pelo menos uma pessoa passou por aqui. Quando eu digo para você, pessoa alguma passou por aqui, eu estou querendo dizer que ninguém passou por aqui. Então, mudou o pronome, mudou a posição do pronome, mudou o sentido, tá? Se eu disser, igual está no material,
Certo dia quer dizer um dia indefinido, qualquer dia. Dia certo, inclusive deixou de ser pronome. Virou um adjetivo, é aquele dia específico, tá? Então muda o sentido. Ocorre a mudança de sentido em razão da mudança na posição da palavra. Tranquilo? Aqui nós matamos os pronomes indefinidos. É isso que costuma cair em provas. Tranquilo? Ótimo, vamos adiante, porque eu preciso falar para você sobre os interrogativos e finalizar falando sobre os pronomes possessivos, tá? Nós vamos acabar o conteúdo de pronomes nesta aula. Prometo que eu não vou empurrar você para outra aula de pronomes. Coloque lá no seu material. Pronome interrogativo. Interrogativo, tá? Bora lá, meu amigo! Pronome interrogativo serve para fazer o quê? Pergunta. Serve para perguntar, fazer uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Quais são os pronomes interrogativos da língua portuguesa? Anota lá. A palavra que, a palavra qual, a palavra quem e a palavra quanto. Esses são os pronomes interrogativos do português, tá? Quer ver uma frase? Que você quer? Olha lá um exemplo. Outro exemplo. Qual é o seu nome? Muito bem. Quem? Quem é você? Tá? Nós colocamos ali, ó, quem comprou o carro ontem, tá? Que era o exemplo do material. E o último que estava ali, ó, quanto custa esse carro? Quanto custa esse carro? Beleza? Atenção, atenção. Cuidado quando você for empregar esses pronomes. Por quê? Porque a palavra que é invariável. A palavra quem é invariável. Então eu posso dizer que coisas você fez. Como é que as pessoas falam? Que coisa você fez? Cara, não errou feio, errou rude, tá? Não pode falar assim, cara. Não é que coisa, que coisas. Outro exemplo. Você pode ver que eu tenho bastante, né? Tenho desenho pelo corpo, né? Tenho várias tatuagens. E aí sempre quando eu tô no estúdio de tatuagem, chega uma pessoa e fala assim, viu? Eu quero saber quantos que tá para fazer um louva-a-Deus. Quantos que tá fazer um desenho aqui, ó, tribal. Quantos que tá para escrever blessed, tá? A pessoa vem e sabe falar a porra do inglês e fala quantos que tá. Vai se lascar, meu. É quanto custa, beleza? Quanto custa não é quantos que tá. Por quê? Porque eu só posso falar quantos se eu tiver um substantivo plural posterior. Quantos amigos você tem? Entendeu? Muito cuidado, então, com o emprego do pronome interrogativo. Agora, o que seria uma interrogação indireta? Sem o ponto final. Gostaria de saber que você quer aqui. Gostaria de saber qual é o seu nome. Isso é com um ponto final, sem um ponto de interrogação. Isso é o que a gente chama de interrogação indireta, tá? Pergunta indireta. Muito bem. Vamos agora falar sobre o pronome possessivo, tá? Vamos lá que essa é para fechar. Manda aí no material pronome possessivo. Tá, quais são os pronomes possessivos da língua? Então você tem palavra meu, minha, aí nós temos os plurais, meus e minhas. Temos teu, tua, teus e tuas. Temos seu, sua, seus e suas. Depois nosso, nossa, aí temos nossos e nossas. Aí temos vosso, vossa e os plurais, vossos e vossas. E por fim aqui, ó, seu, sua, seus e suas. Ô professor, mas repetiu aqui, ó, seus, os seus. Eu sei, cara, repete mesmo, é desse jeito, tá? É desse jeito. Vamos lá. Coisas importantes para você saber. O que é que um pronome desses indica? Posse, tá? Posse, por exemplo, meu telefone, tá? Meu telefone. Ele pode indicar aproximação. Ah, aquele cara ali já tem seus 40, entendeu? Eu não sei se ele tem 40 anos, eu estou dando uma ideia de aproximação da quantidade.
Eu ainda posso dizer que indica familiaridade. Como assim? É preciso que cuidemos dos nossos. Quando eu falo dos nossos, significa dos nossos pares, dos nossos familiares. É isso que eu quero dizer quando utilizo essa forma. Correto? Isso indicando aqui a proximidade. Beleza? Agora tome cuidado porque esses pronomes são os reis da ambiguidade. Os reis da ambiguidade. Veja a frase que eu coloquei para você no material. João levou Telêmaco para casa em seu carro. A palavra seu, que está ali, indicava que o carro era de quem? De João ou de Telêmaco? João levou Telêmaco para casa em seu carro. Não dá para saber. A frase está ambígua. A frase está ambígua, porque a palavra seu pode retomar tanto João quanto Telêmaco. Então, nesse caso, a única maneira de resolver seria deslocar a expressão. João, em seu carro, levou Telêmaco para casa. João levou Telêmaco em seu carro para casa. Essa expressão entre vírgulas já resolveria. Beleza? Agora, eu vou chamar a sua atenção para uma parada. A forma dele, a palavra dele, assim ó, dele, isso aqui não é um pronome possessivo. Isso aqui nada mais é do que a preposição de mais o pronome ele. Tem sentido de posse? Tem, mas não é pronome possessivo. É a preposição de mais um pronome pessoal do caso reto. Tá ótimo? Minha sugestão para esta aula, o que você precisa estudar mais? Pronomes relativos, porque isso vai fazer parte das orações subordinadas adjetivas lá na frente, na análise sintática. Isso é o que eu quero que você estude bastante. Pronome possessivo cai em questão de ambiguidade, então atenção para você não se bobear aqui, não perder. Os outros não são tão incidentes, mas não deixam de ser importantes, porque você precisa saber fazer a classificação morfológica. Beleza? Encerramos essa aula sobre pronomes. Aleluia! Acabamos os pronomes e agora vamos caminhar para a próxima classe de palavras. Vem comigo! Rumo à aprovação! Força, guerreiro!